um Chorão foi encontrado morto nessa madrugada no apartamento dele em São Paulo. O mundo da música foi surpreendido hoje pelo anúncio da morte de um jovem de 28 anos, um dos DJs mais famosos da atualidade. O sueco Tim Bergling, mais conhecido como Avicii, foi encontrado morto em Mascate, capital do Encontrado morto, o vocalista da banda americana Linkin Park. Bem, esse vídeo era pra ter saído dia 10, não saiu. O babaca aqui procrastinou. Mas vamos lá, tava eu na minha dose diária de dopamina fácil, Instagram, Twitter, e notei aquele silêncio estranho. O feed, que sempre vira um mar amarelo em setembro, estava praticamente mudo. Nem as marcas que adoravam surfar no hype apareceram. No trabalho, o contraste bateu muito forte. Ano passado teve cartaz, roda de conversa, até um bombom com a mensagem pronta. E esse ano, trocaram o papel de parede do Windows para um tema amarelo e uma palestra rápida. Só isso. De começo, fiquei irritado. Setembro amarelo nunca foi qualquer coisa pra mim. Eu perdi um amigo e no momento de fraqueza quase me perdi também. E aí eu fui pesquisar e caí nesse vídeo. Esse ano eu não vou endossar a campanha do Setembro Amarelo e um dos motivos é esse artigo aqui, publicado em novembro do ano passado. Esse foi um estudo bastante interessante feito por um grupo de pesquisadores brasileiros e teve o objetivo de avaliar justamente as taxas de suicídio no Brasil a partir do momento que a campanha de Setembro Amarelo foi instituída no nosso país. O que era de se esperar? Que a partir do momento que você tivesse uma campanha de prevenção contra o suicídio, que as taxas de suicídio no nosso país declinasse. Mas o resultado desse artigo mostrou exatamente o oposto. E é aqui que começa o ponto de virada. O que eu vi ali mudou a forma com que eu enxergo essa campanha. E é isso que eu vou te mostrar agora. Mas antes, você vai deixar o like, comentar Oi Nabu para ajudar um pouco no engajamento e para chegar em mais pessoas esse vídeo. Deixa eu te mostrar um gráfico desse estudo e uma pessoa atraente para você não ficar entediado. Agora, vamos ao que interessa. No gráfico, o eixo X é o tempo, ou seja, os anos antes e depois da campanha de Setembro Amarelo, que começou lá no ano de 2014. No eixo Y é a taxa de suicídios. E aqui é onde a coisa fica pesada. Essa linha que você vê subindo com o tempo, sem parar, é a linha da morte. E repara como ela está crescendo. Isso acontece mesmo com a campanha de Setembro Amarelo, que foi criada para prevenir exatamente isso. Agora vem na linha de raciocínio. A campanha começou prometendo resultados, trazendo visibilidade para o problema. Mas olha como essa linha não para de subir, indicando que o suicídio não diminuiu, mas sim aumentou. Parece que a campanha está mais para uma solução simbólica, que na prática não está fazendo nada para reduzir os números. Nada de concreto, pelo menos. A ironia é que, em vez de observarmos uma queda nessa linha, como seria o esperado com uma campanha nacional que atinge tanto as empresas, escolas e hospitais, e a realidade é essa. A ajuda que a campanha oferece ainda é muito superficial. Eu sei, isso dá um pouco de nó na cabeça. Foi o mesmo que aconteceu comigo. E de cara, comparei a ideia que tem no vídeo completo no TikTok, da psicóloga que eu mostrei, sobre a questão do efeito Werther. Esse efeito tem uma história antiga, do século XVIII, onde Goethe lança os sofrimentos do jovem Werther. O personagem se mata e uma onda de mortes parecida varre a Europa. E foi a primeira vez que alguém percebe como a mídia mostra o suicídio pode empurrar quem já está na beira do abismo. Então, pela lógica, setembro, mês da campanha, o mês em que todo mundo fala sobre o tema, deveria virar um pico. Só que não. Quando você olha os números, mês a mês, setembro chega a cair em relação aos outros meses. Porra, então onde está a resposta para esses acontecimentos? Foi aí que a ficha caiu. Eu já ouvi demais aquele mantra sedutor de um gatilho explica tudo. Bonito, simples, porém falso. Se fosse assim, era só evitar esse tal gatilho e pronto. A curva despencava. Final feliz. Porém, não despenca. E por quê? Porque não é a presença de um gatilho que leva alguém ao suicídio. É um tabuleiro de fatores somados. Contexto, rede ou a falta dessa rede, grana curta, saúde mental, acesso ao cuidado,
meios letais ao alcance, ou seja, é algo multifatorial. Outra armadilha comum é que a campanha começou em 2014 e a taxa subiu. Logo, a campanha causou esse aumento. Mas calma, lembra que eu falei que o fenômeno é multifatorial? Entre 2014 e agora, rolou crise econômica, pandemia, isolamento, superlotação de serviços. Então, confundir consequência com causa é cozinhar um argumento errado em fogo alto. Tem também a falsa dicotomia de que ou existe Setembro Amarelo ou não se fala do tema. Mas não é bem assim. O problema é gritar em setembro e sumir nos outros 11 meses. Fica parecendo que você tem apoio por um mês e no resto você se vira. Com tudo isso na mesa, dá para encarar o óbvio incômodo de que, do jeito que é feita hoje, a campanha é ineficiente. Ela nasceu para baixar a curva e o gráfico não confirma isso. Dá uma olhada comigo nesse primeiro cartão motivacional. Não tenha medo de recomeçar. Até o lápis precisa ser apontado. E junto vem uma lâmina. O cérebro conecta em um segundo. Recomeçar, mais lâmina, igual acorde. Olha esse outro. Dose de vida. Retire a sua. Mas leia rápido. O cérebro completa sozinho. Retire sua vida. Tem que pegar esse designer que fez isso e dar umas chibatadas nele. Mas qual que é o ponto aqui? Por que isso acontece? Pois o Setembro Amarelo, do jeito que é feito, virou uma campanha descentralizada, sem curadoria, sem roteiro. E aí entra uma espécie de positividade tóxica, com frases de efeito do tipo viver é o melhor remédio, ver o lado bom. Parece acolhimento, mas às vezes só ativa a negação, empurra a dor para debaixo do tapete. Esses pequenos comentários costumam vir com uma lógica meio individual do sofrimento. E às vezes até com um viés moralista, como se tudo fosse falta de força. E não passasse por fatores sociais. No embalo cresce a medicalização da vida. Acaba se criando demanda, se vende a solução rápida e acaba sendo uma espécie de acolhimento de fachada. Dentro dessa parte de medicamento, a gente tem dois cenários da questão do suicídio. Quando a pessoa não quer morrer, ela quer apenas acabar com alguma situação. A sensação é de fim do mundo, mas o problema está fora da pessoa. É um rompimento, uma dívida, uma solidão, humilhação no trabalho, luto e aí vai. Se a gente age sobre a situação, a pressão abaixa e a ideia de morte perde a força. Muitas vezes uma rede de acolhimento resolve, seja uma conversa, alguém que realmente escuta essa pessoa, que ajuda a organizar aquele caos na cabeça dela. Então nem sempre é viável entrar com o psicofármaco, porque colocar um remédio em um sofrimento em que a raiz é externa, a gente pode falar que é uma espécie de camisa de força química. Tratando do outro cenário, que aí a gente precisa de uma clínica e uma reabilitação de verdade, que a pessoa fica assim, sem ter um motivo aparente, ligado principalmente a transtornos mentais, como psicoses, mudança de humor grave, e aí vai. E aí o remédio pode ser decisivo nesses casos. O que não dá é para a gente começar a inflar esse diagnóstico para vender remédio no atacado. Então, transformar uma dor do cotidiano em etiqueta, empurrando gente para medicalização e dependência sem mexer na raiz do problema delas. E aí que tá o ponto cego. Boa parte desse tsunami de remédios nem existiria se o Brasil fizesse o básico em questão de dignidade para a população. Vou te contar um pouco da lógica que me tirou da beira desse abismo. Talvez você esteja no pior momento da sua vida. Eu sei como é, tudo pesa. E mesmo assim, há um pedaço disso que é seu. Cuidar de si. Não para livrar o mundo da hipocrisia. Porque sempre vai ter alguém que vai falhar com você. Mas para não abandonar quem mais precisa de você agora, que é você. Ah, Nabu, nem vem. Você vai mandar eu ligar pro CVV, vai mandar eu fazer terapia e, porra, eu não tenho nem dinheiro pra isso. Eu também revirei os olhos pra alguma dessas frases e até entender uma coisa simples e chata. O primeiro passo é pequeno mesmo. E sim, às vezes é ligar, é marcar,
aparecer. E é o que vai dar para você fazer hoje. Então você me pergunta, é essa a simples solução? Para o curto prazo, quando a cabeça vira um terremoto, não existe um plano perfeito. Existe um gesto possível a se fazer. Falar com alguém, ser ouvido, colocar o pé no chão. Você cita a falta de dinheiro, o SUS te dá apoio. Eu sei que não vai ser o dos melhores, mas você ainda consegue ter apoio. O CVV vai te atender. Isso não resolve a vida inteira, mas abre uma fresta por onde o ar pode entrar. E lembrando que isso não é te culpar, porque a culpa não é sua. Você não tem culpa de sentir assim. Depressão existe, ansiedade existe. O mundo pesa de verdade. Meu ponto é outro. A vida é difícil. E exatamente por isso, um passo mínimo vai contar. Pensa em Sísifo empurrando aquela enorme pedra para cima. Parece absurdo, é absurdo, mas toda subida tem um momento em que o corpo lembra que ainda está vivo. E é nesse instante que a pedra anda mais 1 metro. Hoje, escolha percorrer mais esse metro. É isso e até a próxima.